Olá, pessoal, sou a professora Amanda, de Língua Espanhola aqui do Super à Prova. E a nossa aula de hoje faz referência aos possessivos, a aula 9 de possessivos. E qual é o objetivo da mesma? Reconhecer e empregar os adjetivos possessivos, bem como os pronomes, para expressar relações de pertencimento e posse. Pessoal, quando eu penso, então, em possessivos, eu vou ter as seguintes estruturas que têm uma relação de posse. Eles estabelecem uma relação de posse entre um determinado elemento e a pessoa a quem se referem. Na língua espanhola, os possessivos podem assumir duas formas. A primeira é a forma adjetiva, ou seja, aquela que vem antes do substantivo. E depois a forma pronominal, aquela que se posiciona após o substantivo, certo? Que faz referência. Como nós vemos aqui, dois exemplos na tela. Mi coche está aparcado naquela calle. Aqui, gente, ele está antes do substantivo. No caso, eu tenho o coche. Então, eu uso a forma adjetiva. Quando eu leio a segunda frase, el coche aparcado naquela calle es mío. Esse mío está depois do substantivo. Por isso, eu uso a forma pronominal. E quando eu penso, então, como eu consigo reconhecer o que são adjetivos possessivos e o que são pronomes possessivos? Quando eu penso nos adjetivos possessivos, eu vou ter a seguinte tabela, como essa daqui que aparece na tela. Para eu vou ter mi e mis. Então, aqui eu tenho apenas diferença de número, não tenho diferenciação de gênero. Para tu, eu terei tu e tus, novamente, apenas diferença de número, singular e plural. Para ele, ella e usted, eu vou ter su e sus, sigo tendo diferença apenas de número. Nosotros e nosotras, eu vou ter a diferença agora de número e gênero, assim como para vosotros e vosotras. Então, eu vou ter nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Então, aqui eu tenho diferença de gênero e de número, singular e plural, feminino e masculino. Para vosotros e vosotras, eu vou ter vuestro e vuestra no singular e vou ter vuestros e vuestras no plural. Ellos, ellas e ustedes, eu vou ter que, gente? Eu vou ter o su e o sus. Então, eu volto a ter apenas a diferenciação no caso do número. Mis padres han llegado de viaje. Então, nesse caso, como ele vem antes do substantivo, ele vai concordar com o quê? Os pais pertencem a yo, a mim. Então, eu tenho que usar o mi ou mis. Como padres está no plural, o adjetivo possessivo também tem que vir no plural, ou seja, mis. Me encanta tu vestido, como se fosse o vestido de ti ou de tu. E para colocar um possessivo aqui, antes de vestido, tem que ser algo coerente. Primeiro com a pessoa, no caso tu, e também no caso de singular, ou seja, tu em vez de tus. Quando eu penso agora nos pronomes possessivos, eu vou ter para todos a diferenciação de gênero e de número. Então, eu vou ter mio, mia, mios, mias para yo. Tu, eu vou ter tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Para ele, ella e usted, eu vou ter suyo, suya, suyos, suyas. Para nosotros e nosotras, eu vou ter nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. A forma é idêntica ao do adjetivo. Vosotros e vosotras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. E ellos, ellas e ustedes, suyos, suyas, suyos, suyas. Então, aqui, para evitar qualquer tipo de confusão em relação a se nuestro, nuestra, nuestros, nuestras e vuestro, vuestra, vuestros, vuestras é adjetivo ou pronome, é só olhar a posição dele na frase, unicamente. E aqui eu tenho como exemplo, embaixo, estos perros son míos, sim? Então, o míos, ele é masculino, ele é plural, porque ele se refere a perros, mas é algo que pertence a mim, a yo. Este vestido é tuyo. Então, se refere a tu, mas vem depois do substantivo, lembrando que vestido é masculino e singular. Por isso, eu tenho que usar o
tuyo. Para terminar, pessoal, eu tenho aqui algumas frases. E a gente tem que tomar cuidado com uma influência do português, no qual eu digo o meu pai. E eu coloco no português o artigo antes do possessivo. E no espanhol eu não posso fazer isso. Então, os adjetivos possessivos não podem ser acompanhados de artigos. Os adjetivos, aqueles que vêm antes dos substantivos. Já os pronomes possessivos podem sim vir acompanhados. Então, mi libro es este. Eu não posso colocar el mi libro es este, como no português. Mas, no caso do pronome, que eu tenho aqui, este libro es el mío. Eu posso colocar, certo? Pessoal, nos vemos então na resolução dos exercícios. Aguardo vocês. Hasta luego!